Olá novamente, pessoal. Pessoal, nessa aula eu vou fazer mais uma questão de nivelamento, né? De entendimento básico sobre algumas coisas. É, Como você está vendo aqui, é um programa simples, Java, né? No qual eu tenho uma classe que começa aqui e termina aqui, e eu tenho dois métodos. O método começa aqui e termina aqui. Como você está na aula de programação orientada a objetos, então, você sabe que para um programa, para se ter um programa Java, né, eu preciso ter o ponto de start da minha aplicação, onde deve começar a execução do meu código. Né? No caso, eu tenho que ter a presença de um método chamado main. Se não tiver esse método main dentro de uma classe Java, subentende-se que essa classe, na verdade, é uma biblioteca, né, entre aspas, uma biblioteca. Se o main significa dentro de um conjunto, dentro de um programa Java, no qual tem um conjunto de classes, e em qual classe deve se iniciar a execução do programa. É aquela classe que tem um método chamado main. Então, isso aqui marca o ponto de entrada, de início da execução do meu código. Então, aqui eu tenho dois métodos, o meu método chamado main e o meu método chamado adicionar. Né? O que eu quero chamar a atenção para você é que dentro de uma classe Java, basicamente você pode ter apenas dois tipos de instrução. Ou instrução para criação de variável, né? Que no caso é esta aqui, ó. Então eu tenho, ou você tem uma instrução para a criação de variável, né? Para a criação de variável. E no caso dessa aqui, como essa instrução está declarada diretamente dentro do bloco da classe e fora dos blocos dos métodos, então esta variável aqui passa a se chamar de atributo. Significa que esta variável, ela foi criada, vai ser criada dentro da área de memória chamada heap. Uma vez criada aqui, significa que essa variável vai ser visível durante todo o tempo de vida da execução do seu programa. Tá? Então, essa é a ideia básica disso aqui. Então, você, ou dentro da classe Java, você tem diretamente ou instrução para a criação de variável, ou instrução para a criação de método, que é isso aqui. E isso aqui. Isso aqui é uma assinatura de um método. Você só vai ter basicamente esses dois tipos de instrução, ou instrução para a criação de variável, ou instrução para a criação de método. Então, esse é o conceito que eu quero que você frise nisso aqui. Dentro de uma classe Java, né, onde tem a codificação Java, lá que você vai colocar instruções. Diretamente, o que é uma instrução? No caso do Java, instrução é toda a palavra segmentada por vírgula, ou segmentada não, termo finalizada por vírgula. Isso é chamado de instrução no Java. Então, aqui eu tenho instrução de uma criação de uma variável. Como essa instrução ela está diretamente dentro do bloco da classe, essa instrução, na verdade, está criando uma variável que nós chamamos de atributo. Se é atributo, significa que ela é criada dentro da área de memória chamada heap e ela vai existir durante todo o tempo de vida de execução do meu programa. Se a variável foi criada aqui dentro de qualquer um desses métodos, ele passa a ser chamado de variável local. E ela só vai existir enquanto a variável estiver sendo executada. Ou, desculpe, enquanto o método estiver sendo executado. Então, significa que int y recebe 20. Né? Essa variável só existe enquanto esse método estiver sendo executado. Saiu desse método, essa variável não existe mais. Né? A mesma coisa. Então, aqui, se eu tentar acessar a variável y aqui, ó, y recebe 20, recebe 30. Ele vai falar que a variável não existe, não consegue achar. Aí que tem entra outro conceito. Se a variável é local, ela só é visível dentro do bloco que a criou. No caso, essa variável aqui foi criada dentro do bloco referente ao método adicionar. Então, ela só é visível lá dentro. Se eu tentar vê-la aqui, eu não vou conseguir vê-la. Da mesma forma, se eu criar uma variável aqui, ó, int t recebe 100, por exemplo. Se eu tentar falar aqui, ó, t incrementar o t em 1, ele me dá erro aqui, ó. Ele fala que essa variável não pode ser resolvida, ou seja, essa variável não pode ser encontrada, porque essa é uma variável local, ou seja, se é uma variável local, ela foi criada dentro da pilha, e ela só é visível dentro do bloco que a criou, ou seja, dentro do método. Não consigo vê-la fora do método. Então, por isso que eu não consigo ver. Diferente de um atributo. Um atributo, ó, eu criei aqui, ó, este atributo, ele é visível dentro de todos os métodos. Tanto é que, uma vez que eu criei esse atributo, vou apagar isso aqui, ó, eu crio o atributo X aqui, ó, e eu estou incrementando ele aqui. Ó. Eu consigo acessá-lo aí. Porque aquilo que é atributo, você consegue ver
dentro de qualquer, como ele é criado externo aos blocos do método, ele consegue ser visto, e já que todos os métodos estão dentro do bloco da classe, ele consegue ser visto. Né? E, naturalmente, eu falei para você, todo atributo ela permanece visível durante todo o tempo de vida da execução do seu programa. Já as variáveis que você cria dentro do método, ela só é visível dentro do método, né? E ele só existe, essa variável só existe enquanto o método estiver sendo executado. Terminou de executar o método, essa variável passa a não existir mais. Bom, esse é o conceito básico inicial que eu queria passar para vocês, lembrando, dentro de uma classe, resumindo, né? Dentro de uma classe, ou eu só tenho instrução para a criação de um método, ou tenho instrução para a criação de, ou eu tenho instrução para a criação de uma variável, que no caso chama-se atributo, ou você vai ter instrução para a criação do método. Na verdade, o método é o quê? É um bloco de instruções, já que você abre aqui e fecha aqui. Então, você pode falar isso, ó. Ou você vai ter instrução para a criação de variável, ou você vai ter dentro de uma classe, ou você vai ter instrução para a criação de variável, ou você vai ter instrução para a criação de um bloco de instruções, que no caso é um método. No caso aqui é um método main e um método adicionar. Tá? E toda criação de variável, toda criação de método, ele tem que estar obrigatoriamente dentro do bloco da classe. Se você colocar fora do bloco da classe, você vai ver que ele vai te gerar um erro. Ok, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula.